Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Aqui você aprende como ter uma vida e uma sexualidade saudável através da limpeza uterina. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial com a Duda Peters, uma aluna da limpeza uterina, que tá aqui para dar o relato dela, a experiência dela, contar a história dela em relação à limpeza uterina. Porque a Duda chegou na limpeza uterina com cistos nos ovários, com desequilíbrio hormonal por causa dos problemas nos ovários, e ela resolveu tudo isso com a limpeza uterina. Ou seja, tem muita coisa legal pra gente aprender e entender da história da Duda, né? Por quê? Porque ela é outra mulher hoje, tem um ciclo regulado, não tem mais cistos nos ovários, e eu contar isso pra vocês é uma coisa, outra coisa é a Duda contar isso pra vocês. Então, eu tô muito feliz porque eu acho maravilhoso que mulheres comuns, né? Mulheres como vocês, como eu, que estão aqui dando relato da experiência delas com a limpeza uterina, para vocês entenderem que é possível, que vocês terão resultados maravilhosos se vocês mergulharem profundo nesse processo, mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Hã? Fixa meu comentário. Deixa eu fixar um comentário aqui com o nome da live que o suporte colocou. E deixa eu ver se a Duda já entrou. Cadê Duda? Acho que ainda não, né? Bom, enquanto a Duda entra aí, o que a gente vai conversar, né? A gente precisa entender, eu tava falando sobre isso hoje nos stories, né, gente? Que todo o sintoma, ele tem vários níveis. A medicina chinesa nos ensinou isso e a gente precisa ter ampliar a percepção de como que a gente vê e lida com os sintomas. Então, a gente precisa entender que emoções, pensamentos, né, crenças limitantes e, claro, pensamentos e emoções têm energia, eles vão de alguma forma afetar o nosso corpo sutil. Algo que vem no nosso corpo sutil, quando é repetidamente vivido, sentido, pensado, vai de alguma forma impactar no físico. E a limpeza uterina trabalha exatamente com essa perspectiva. Sim, somos seres físicos, temos esse corpo físico, mas nós também somos seres energéticos. E se eu tenho algum sintoma, eu também preciso entender o que me gerou esse sintoma. Então, todas vocês que estão aqui tenham a compreensão nessa visão que a gente está trabalhando aqui. E a Duda entrou e bora conversar com a Duda. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não desativo os comentários, porque você vai ficar na frente dela, né? Vamos lá. Acho que tá dando. Então, eu mando o convite e ele dá tipo um erro, sabe? Acontece, gente. Internet é uma maravilha, né? Provavelmente não tá conseguindo aceitar. Ó, ela não tá conseguindo participar. Apareceu notificação aqui pra mim. Não aparece o motivo. Vou convidando até dar certo. Vou ativar os comentários. Eu quero saber de vocês que estão aqui comigo. Quem aqui tem problemas ginecológicos? Tem cisto nos ovários? Ela tem que pedir para participar. A Na Duda... opção, pedir para participar. Tá, Duda, pede para participar que vai dar certo. Quem aqui tem problemas ginecológicos? Quem aqui tem candidíase de repetição, cistite, todas essas coisas? Por quê? Porque aqui a gente está falando sobre tudo isso nessa visão integrativa, tá?
Então, a Duda tá com a câmera virada pro outro lado, mas agora ela vai aparecer. Aê! Agora sim. Olá, Manda oi pra gente ver. Agora sim. Tudo bem, Duda? Como é que tu tá? Feliz de ter você aqui com tudo a bem? gente. Também estou muito feliz de participar, porque toda essa experiência foi incrível. E como toda a imersão, né, eu fui conseguindo aos poucos e comentando as minhas experiências na época, né, em tempo real. Sabe o que que é o mais legal da Duda, para vocês saberem, né? Ela que pediu, né? Olha, quando tiver uma oportunidade para contar minha experiência, eu quero contar, porque eu acho que a gente sente essa vontade de compartilhar com outras mulheres o que a gente vive, né? Porque às vezes as pessoas não têm dimensão do que a gente vive na limpeza uterina, na iniciação, nessa reconexão com o ventre que a gente passa, né? Sim, sim. E nossa, pois é, essa questão dos cistos, né, que tu estava falando no início. Calma aí que eu vou fazer as perguntas na ordem, pode ser? Tá, vai ser, claro. Me conta pra gente primeiro quem é a Duda e por que que a Duda entrou na iniciação, o que que acontecia e o que que te chamou pra Então, iniciação. então, eu me chamo Eduarda Peters, eu sou arqueóloga e também sou terapeuta holística. Atualmente trabalho com cura multidimensional arcturiana e leitura de runas. E então, como que tudo isso aconteceu, né? Espiritualmente falando, eu já vinha vindo, né, sentindo não, mas algumas coisas acontecendo já desde a infância meio estranhas, assim, né? E onde eu não, na época eu não, nunca comentei com ninguém as coisas que aconteciam. Eu guardava para mim e sempre tinha uma voz muito forte que me guiava, assim, que era quem eu seguia na época sem nem saber o que que era que eu estava seguindo, mas como aquilo ali estava fazendo muito sentido para mim, eu resolvia seguir aquela voz, né? Então, foi assim que eu fui me adentrando aos poucos, muito curiosa, né, com tudo e sempre questionando, assim, essa racionalidade das coisas, a lógica, né. Eu sempre fui muito ligada à fantasia, né, na infância, a desenhos de fantasia, filmes, e as pessoas sempre falando para mim, ah, mas isso é só fantasia, tu tem uma mente criativa. E eu fui acreditando nisso até tempo atrás, né? Até eu descobri que, na verdade, toda aquela fantasia, na verdade, era a verdade das coisas, né? E aí, aos poucos, vim resgatando isso para a atualidade, mas ainda estou vivendo esse processo, porque ficou muito enraizado, assim, né? Essas questões de criatividade né, ideias novas e tal, né, que depois no futuro eu fui descobrir que tinha a ver com o chakra sexual, Uhum. né, que é onde eu Totalmente, acabei indo parar. totalmente. E qual era o teu principal problema que te levou a se conectar com a iniciação? Qual foi, o que que te chamou na iniciação? Porque tinha a questão dos cistos, né? Mas tinha outras coisas também, né? Sim, então, eu sempre tive problemas com relacionamento, com homens, né, e tal, de confiança, de contato físico, de tudo que envolvia corpos, Uhum. né? E, e durante muito tempo da minha vida eu achei que eu não gostava de contatos, não gostava de envolvimentos íntimos, né? Porque tudo doía, era tudo muito ruim, era tudo muito doloroso, era tudo muito sofrido, era tudo uma droga. E era como se eu sempre estivesse tendo minha primeira vez. Durante anos eu vivi isso todas as vezes. E isso era muito chato e questionador, né? Eu comecei a me questionar muito,
do que eu gostava, se eu realmente gostava, de repente eu não gostava, tipo, vai saber, né? Se quando vê era por aí, né? Mas sempre achando que a questão era eu, que tudo que faziam e do jeito que faziam era normal, tava tudo normal, eu que não era normal, né? Tipo assim. E então, assim, aí um dia aleatoriamente eu cruzei com a imersão pela internet. Agora eu não me lembro bem como foi, mas era uma época da minha vida em que eu via muita coisa de madrugada, ficava vendo no Instagram e tal. Então foi numa dessas que eu achei a imersão. Uhum. E aí eu achei interessante porque daí, como eu tinha esses problemas de me relacionar com as pessoas, né, intimamente, eu pensei que ali poderia ter alguma coisa para me mostrar, assim, algum caminho, porque não podia ser daquele jeito. E eu também não podia ficar para sempre daquele jeito, Uhum. né? E o ciclo era irregular? Como é que era a questão? Você chegou a me comentar uma vez que os teus exames sempre davam alterados, né? Por conta dos ovários e tudo mais, né? Então, aí eu descobri, com 14 anos, eu descobri que eu tinha cisto nos ovários e que eles estavam até já volumosos, não estava com o tamanho normal, mas também não estava grande coisa, mas alguma coisa estava acontecendo ali. E desde a minha primeira menstruação, que foi com 12, já veio tudo estranho, né? Não era regulada, tinha mês que vinha, mês que não vinha, às vezes vinha 5 dias, às vezes vinha 7, às vezes vinha num fluxo pouco, porque eu nunca tive um grande fluxo. Então, às vezes era tipo normal, às vezes era um pouquinho mais, assim. Era não e assim, como a minha mãe dizia que ela também tinha isso, então era tipo, então é normal, a Minha minha mãe mãe tem, eu é assim. tenho, é da família, né? Então, né, alguma coisa assim. Uhum. E quando eu comecei, tive meu primeiro namorado, né, com 14 anos, a gente decidiu conversar com as nossas mães sobre ter relações e tal, e fazer tudo, ir no ginecologista, ver o que tinha que fazer, como é que acontece agora? Tipo assim, estamos namorando, tá, e agora, como é que faz? Tipo assim, bem Imagina essa assim, as conversa, nossas né? mães. É porque as mães não costumam conversar sobre essas coisas, né? Mas deve ter sido uma conversa interessante. Então, não, essa conversa ela não aconteceu, ela aconteceu por carta. Eu escrevi uma carta e dei para ela. Na verdade, eu não dei a carta para ela. Tipo assim, ela quando ela saía de casa, que ela não estava em casa, ela trancava a porta do quarto. Que ela não gostava que ninguém entrasse porque ela era metódica com as coisas dela e tal, não gostava que ninguém entrasse no quarto. Então ela trancava a porta. Então aí o que eu fiz? Eu escrevi a carta e para eu não me arrepender, eu peguei e enfiei para baixo da porta, porque daí eu não podia mais abrir a porta. Ela que ia abrir a porta, se eu chegasse. Aí ela chegou e leu a carta, e aí o meu ex-namorado fez uma carta para a mãe dele também, a mesma coisa. E aí a minha mãe, bom, assim, ela ficou sem reação, né? Ela não veio conversar comigo em momento nenhum. Ela ficou sem reação e aí chamou minha Dinda, que, digamos assim, era a mais nova das irmãs. E meio que perguntou para minha Dinda assim, tá, o que eu faço? Porque, na verdade, ela não queria me levar em médico, ela não queria que eu tomasse pílula, ela não queria que nada disso acontecesse e ela não sabia como fazer com que isso não acontecesse. E aí a minha Dina falou que, tipo, não tem o que fazer, ela te desarmou, ela tá sendo sincera, a vida segue e vai levar no médico. E é isso aí. E Que essa agora é o mais lide com próximo que isso. a gente tem de educação, né? Sexual e tudo mais, né? Na adolescência comigo foi muito parecido, assim. Elas não sabem muito o que falar, isso não é falado abertamente, e a gente, o que mais próximo que a gente tem, bom, leva numa ginecologista que ela vai dar algumas instruções ali do que fazer para não engravidar, né? E aí Sim. provavelmente veio o anticoncepcional nessa conversa aí, né? Então, aí o que que ela fez? A médica lá disse que eu tinha que fazer exames para ver como é que estava o meu ciclo, sei lá, para saber, meu primeiro exame, né? E aí já nesse exame já acusou que eu tinha cistos, apareceu tudo lá e tal. E aí começou um outro momento, né? Que tá, e agora o que a gente faz? A guria é adolescente e tem cistos nos ovários. E agora? E aí E como é que tu te ela me deu. sentiu? Como é que tu te sentiu descobrindo que tinha cisto nos ovários, assim? Foi, como é que foi essa sensação, assim, tão jovem, né?
Na verdade, foi indiferente. Tipo, eu ia lá e fazia o exame. Na verdade, eu acho que eu estava vivendo um universo paralelo daquilo ali. Eu não sabia o que significava, ninguém me explicava. Era só um papel com um monte de coisa escrita. Eu tomava o que tinha que tomar e é isso aí, Sim. Bem né? Tipo adolescente. assim. Ai. Bem assim. E aí a médica, né, falou que bom, olha só, a ironia é maravilhosa. Que bom que tu trouxe tua filha agora. Porque se tivesse descoberto mais tarde, de repente ela teria que fazer uma cirurgia para retirar os cistos e não fazer um tratamento, né? E aí isso foi maravilhoso. Hoje ver isso olhando para trás, né? Uhum. Foi ironicamente muito engraçado no momento isso, assim, minha mãe tendo que lidar com essa informação, né? Uhum. E aí, bom, aí eu comecei o tratamento com anticoncepcional lá, um muito específico, que na época era super caro e me deu até efeitos colaterais. Durante 3 meses eu tive dores de cabeça diárias constantes e até pedi para trocar de remédio e tal, porque era uma droga, tu passar, tu acorda e dorme com dor de cabeça, simples assim, Uhum. durante 3 meses. E aí a médica falou que esse era o melhor que tinha e que eu precisava segurar minha onda e ter paciência que ia passar, mas que só era esse remédio ou tipo, ou sei lá, cirurgia, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Na época não tinha um outro anticoncepcional. Então eu tomei durante muitos anos ele levou acho que uns 3 ou 4 anos para assumir tudo que tinha nos ovários, e que eu fui fazendo exames, e aí depois eu troquei de anticoncepcional, porque daí já tinha feito o tratamento e tal, mas não adiantou, eu acabei voltando a ter cistos, e daí tive que tomar por mais um tempo esse antigo anticoncepcional, até já na fase adulta, quando eu troquei de médico, enfim, e aí me passaram um outro anticoncepcional, e aí foi dali para frente que, bom, não apareceu mais, tipo, eu já não tinha mais cistos, mas também não parava de tomar, E aí né? fica Mas aí começou a dependente do desencadear. anticoncepcional, porque se não tem o anticoncepcional, volta a acontecer, né? Tem todo um. O anticoncepcional, ele é um paliativo, né? Ele faz com que você não ovule. Então, se você não ovula, não gera o cisto, né? Não gera toda aquela coisa que acontece ali no corpo. Então, você inibe, você deixa em stand-by. Mas para o anticoncepcional, volta todos os sintomas. A pele, os pelos, vem toda a coisa que envolve o ovário policístico, né? E então tu conheceu a iniciação, né? Pela internet, como a maioria, né, das mulheres que estão aqui. E o que que te fez vir para a iniciação, né? Tu fez há algum tempo atrás, né? E foi uma das primeiras, na verdade, né? Faz bastante tempo que você fez, né? Foi acho que 2020 que Uhum. eu fiz. Eu recém tinha chegado em Floripa. Legal. Aqui foi que as coisas aconteceram, né? Começou a pandemia, na pandemia eu decidi conscientemente, verbalizei que eu ia dar início à minha jornada de autoconhecimento junto com a pandemia. E desde ali a vida mudou. Para melhor. Assim, para melhor. Sim, eu entrei num outro fluxo, né, de realidade. Que bom. E o que que te chamou na iniciação? O que que veio assim, tá? Tem essas questões, sexualidade, tem essa questão do ovário, vou fazer para ver o que que acontece, né? Dessa forma integrativa, dessa outra visão e tudo mais, né? Sim. Então, eu já tinha ouvido falar por alto, assim, que existia um tratamento que era com ovos de cristais de ovinhos, né, que tu introduzia e que daí ele trazia, causava, enfim, trabalhava curas uterinas. E aí, bom, como eu tinha todo uma questão de relacionamentos e coisas de muita dor. E aí eu tinha questão dos cistos, né? Porque eu também estava querendo parar de tomar anticoncepcional. Eu fiz a imersão e no meio da imersão eu parei de tomar o anticoncepcional para dar sequência a essas questões. E dali em diante eu não tive mais nenhum cisto, até hoje. E, Só isso. e, e agora, atualmente, eu fiquei 1 ano e meio ainda com a menstruação desregulada,
depois de parar o anticoncepcional. E aí, após esse tempo, eu comecei, pela primeira vez, eu fui ter uma menstruação regulada de 4, 5 dias no máximo. Uhum. E com um fluxo mais ou menos nos 2 primeiros dias e depois nos outros 2, 3, um nada. Assim. Uhum. Isso é bem uma menstruação ok, né? Que tem uma recorrência também, porque um dos problemas, os principais problemas da mulher com cistos nos ovários é não, às vezes vem, às vezes não vem, espaça um pouco. Tu nunca sabe exatamente o que está acontecendo, né? E isso é muito bom, né? Tu entrar no teu ritmo cíclico, né? Tu entrar naquele teu ritmo interno, que é o que o teu corpo acaba externalizando, né? E outra coisa, né? Quais foram as maiores dificuldades que tu teve? Quais foram os maiores desafios? Porque a gente sabe que não é um processo fácil. Eu sempre aviso, não é fácil para quem tem coragem, viu? De olhar, encarar a sombra, tá? Porque não é bem assim. Na parte boa a gente tá contando, mas tem desafio também. Então, assim, bom, como eu posso começar? A primeira, o primeiro ovinho que eu usei foi de jaspe vermelha, né? Que a ideia era trabalhar o chakra básico, relação familiar, de estrutura, e que era tudo uma loucura, né? E então, assim, junto com os traumas também que eu sofri na infância de abuso, enfim, então era muita bagunça ali acontecendo. Então, assim, quando eu comecei a usar o primeiro ovinho, ai, vinha muito choro, muitas questões emocionais, eu sentia muita dor da criança, muito a presença do abandono, a presença da rejeição, essas coisas vieram muito fortes, assim, era as minhas crises emocionais, assim, de limpeza, era muito voltado para isso, o sentimento de abandono vindo forte, de rejeição vindo forte, é, de impaciência, que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando até hoje. Mas assim, em relação ao primeiro ovinho, veio muito forte esses aspectos. Veio uns sonhos assim, umas coisas muito nojentas, assim, questionáveis. Que, na verdade, na época eu não entendia o que significava. Eu achava que era só uma liberação de coisas e tal, e beleza, mas eu só fui descobrir, acessar mais profundamente esses aspectos desse tipo de sonho que eu tive na época, muito recentemente, quando eu comecei a trabalhar algumas crenças limitantes bem escondidas. E aí cheguei nessa camada onde eu voltei lá para a época da imersão e aí consegui fazer essa ponte. Né, que é esse resgate do lado paterno, resgate do meu masculino, era tudo muito ligado a isso, assim. E de, depois, o segundo ovinho que eu usei foi a ametista. Ah, e a ametista é uma outra história. Ou, né? Ah, a ametista, ela te traz sonhos lúcidos, ela te faz ver coisas, ela te conecta com a espiritualidade, com teus guias, tu realmente se conecta com teus guias, tu realmente vê eles e fala e ouve, enfim, né? E aí é como se tivesse como se criasse ou ativasse alguma coisa assim, uma conexão do chakra sexual com os chakras superiores, assim, é como se a pineal e o coronário não é nem se expandisse, mas assim, se limpasse e se abrisse para que essa conexão pudesse se formar, assim. E aí, no momento que isso acontece, aconteceu vários... e algumas dores físicas no peito, coisas relacionadas ao cardíaco também, mexeu muito com o meu cardíaco, com a minha mente, a ligar o cardíaco com a mente e ligar o cardíaco com a mente com o chakra sexual enfim, aí começou a me trazer uns sentimentos meio estranhos porque eu não conhecia, mas assim, uma vez eu estava trabalhando numa loja, uma época eu trabalhei numa loja de produtos esotéricos e eu estava atendendo e do nada eu senti como se fosse um orgasmo, só que no chakra cardíaco e eu estava atendendo e tipo assim,
Entendi. É Coisas esse tipo de assim. coisa. E aqui tem uma coisa, um ponto importante que eu quero falar para quem tá ouvindo, que é assim, nós somos seres multiorgásmicos, tá? E por causa das crenças limitantes, das couraças, dos bloqueios que nós temos, nós limitamos isso, nós genitalizamos o prazer, né? E falando nisso, né, voltando a isso, né, a questão da sexualidade, o que que mudou pra ti de lá pra cá e qual foi a maior transformação que tu teve na iniciação, né? Teve essa regularização do ciclo, não teve mais cistos, mas e a questão da sexualidade, como é que foi isso, né? Porque eu imagino que talvez ter orgasmo, ter prazer, não era uma coisa que estava na tua vida antes de ter esse processo, né? E que, o que que eu digo sempre? Por trás, por baixo das dores, dos traumas, quando a gente tira, quando a gente libera, quando a gente desbloqueia, aí que vem, né? Aí que transborda, que floresce essa outra parte, né? De sexualidade, prazer e tudo mais. Então, o que que acontece? Como eu tinha muita mágoa, ranço, ressentimento, raiva, tudo junto misturado pelos homens, desde a infância, e vim alimentando isso, Uhum. eu criei uma revolta enorme contra os homens. Eu queria ser lésbica, enfim, eu tentei, eu de verdade, com muito esforço, eu dediquei. Bom, mas ainda assim, lá no fundo, tinha horas que eu questionava, tipo, não, mas tinha alguma coisa ali que estava estranho, mas eu não queria enxergar o que era, né? Uhum. Que na verdade eu gostava mesmo de homens, mas não desses tipos que estavam, tipo, desse momento da sociedade e que era uma coisa muito mais profunda do que o homem como ser humano, né? Como uma pessoa com comportamentos, enfim, o personagem, né? Era muito mais profundo que isso. Então, depois da imersão e tal, eu fui aceitar, né, Uhum. que não tinha nada a ver, eu com mulheres, né, que era uma mágoa muito grande, que eu queria transformar aquilo e na marra fazer uma coisa contra a minha própria vontade. Então, em vários momentos, eu acabei fazendo coisas contra a minha própria vontade, porque na verdade eu não queria aceitar a vontade que eu tinha, Uhum. O né? desejo que era muito mais voltado para o masculino, enfim, entendi. E, Sim. e a questão das dores na hora da relação, como é que foi isso, assim? Como é que se melhorou? Então, aconteceu que naquela época, né, quando tinha relações, o corpo queria expulsar. Então, ele se contraía. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque o meu corpo não estava ligado à minha mente, muito menos ao meu coração. Então, eram três coisas diferentes ali. E aí, depois desses processos, eu consegui observar o meu corpo se relaxando. Pela primeira vez, eu entendendo o que significava um corpo relaxado, né? Porque o trauma E deixa a gente tensa, e a ferida do abuso faz isso, tensiona o canal, e aí vira um vaginismo, que é aquela dor de contração inconsciente, que a era gente bem precisa isso. tirar. E era assim, se contraía com todas as forças possíveis e inimagináveis, assim. E aí depois, um tempo depois, eu até experienciei situações e que além de estar com o corpo relaxado para receber e tal, eu tive experiências de sentir o meu corpo sugar, ao invés de querer expulsar. O que é Aí muito eu tive a diferente. experiência, eu tive a experiência oposta, né? E os orgasmos, enfim, a libido, teve essa melhora, teve essa diferença? Teve, eu acabei com tudo isso, eu acabei me sentindo, tipo, inconscientemente, mas mais segura de mim, né? De mim, como, de mim, do meu corpo, mas de mim, pessoa, né? E com menos pudores, assim, menos, menos me preocupando menos e sendo mais leve as coisas, assim. Porque, na verdade, tudo morava na minha cabeça, né? Uhum, E aí a minha cabeça passava pro corpo. E com aí, certeza, né? com certeza. Então eu vi muito essa mudança, assim, essa liberdade em relação ao corpo, em relação a aceitar o meu corpo, em relação a, tipo, querer. Uma coisa que eu achei maravilhoso depois de tudo isso, eu gosto de andar nua. Eu tinha
vergonha. Eu não me olhava no espelho nua. Naquela época, eu não me olhava no espelho nua. Eu vou ter que falar uma coisa. Tua aparência mudou muito, né? E eu percebo nitidamente. As pessoas não falaram isso pra ti porque isso aconteceu comigo também. Conforme a gente vai liberando a dor do nosso corpo, a nossa aparência vai mudando, né? E eu lembro a tua aparência quando chegou na iniciação e a tua aparência hoje, né? Então, é que as pessoas não sabem, assim, não têm noção né, do que se passa, do que acontece, enfim. Mas, assim, eu ouvi muito dizer, assim, que eu estou rejuvenescendo, né? Não que, assim, não, tu é mais nova do que a idade que tu aparenta. Não, não é isso. É hoje, tu tá com uma aparência de mais nova do que antes. Assim, como se tivesse regredido, no caso, rejuvenescido, assim, a pele, sei lá. Né? Eu ouvi muito isso, né? Eu cheguei aqui ano passado, acho que vieram me falar que eu tinha cara de 18, 20 anos. E não me davam isso antes, né? Não era tão discrepante assim a idade antes que me davam. Sempre me deram uma idade inferior, mas não tanto assim, né? E outra coisa, eu emagreci muito e eu não fiz dieta, nunca fui de fazer dieta porque disciplina é uma outra questão que eu tô trabalhando em mim, né? Mas assim, conforme eu fui soltando, liberando traumas, liberando crenças, liberando tudo, eu libero tudo que der. Eu tô liberando, sabe? Aí eu sinto menos fome, sabe? Menos vontade de comer doce, né? Menos ansiedade. Comecei a entender o processo da ansiedade, o que significa a ansiedade, eu ser ansiosa, e consigo hoje perceber quando eu estou nesse processo de ansiedade e tal, e a diferença de quando eu não estou, né? Quando eu estou tranquila né? Mas eu vi tudo isso mudar, assim. Ai, não sei, a experiência que eu tive me mostrou, assim, que a base de tudo tá no chakra sexual e dali o resto vai desenrolando. A Como se base, fosse puxando os demais, assim. exato. Estão todos interconectados, né? E aí, quando tu mexe ali, né? O teu corpo mostrava isso, né? O teu corpo, quando ele tinha os cistos, ele estava mostrando que existia ali uma dor, que tinha ali uma retração, que tinha uma defesa, né? Em relação a muitas coisas na tua vida por causa das experiências que tu tinha vivido. E conforme tu foi dissolvendo essa dor, o teu corpo não mais precisou te defender. Porque os cistos são defesas, a gordura também é defesa. Tudo isso vai gerando essas capas no corpo, essas cápsulas no corpo, que vai manifestar de muitas formas, né? E, e como é pra ti, assim, saber que o teu corpo não produz mais cistos sem anticoncepcional, né? E que tu não vai precisar, porque muitas mulheres que têm ovários policísticos escutam assim, ó, tu vai precisar tomar anticoncepcional toda a vida. Como é isso, né? Então, isso é maravilhoso, porque quando a gente tem a própria experiência dessa autocura, tipo, tu pode se curar de qualquer coisa, porque tudo tá no se olhar. É só se olhar, é só querer se olhar. Ah, vai doer muito. Mas ainda assim, vai doer menos do que eu acabar tendo que fazer uma cirurgia para retirada dos cistos e lidar com o pós-operatório. Eu acho que ia ser mais incômodo do que dor emocionais, né? As pessoas estão muito acostumadas, me parece, com dores físicas. Ah, não tem uma doença, a velhice faz isso, doença de velho, né? Doença de velho. Imagina a quantidade de velho saudável que não tem doença nenhuma, que nem essa coisa de ser refém de exercício, refém de comida saudável. Não, come tudo direitinho, equilibrado, se exercita de várias formas ou não também, né? Mas assim, é diferente. São saudáveis, é possível, e essa é a realidade, e essa precisa ser, e precisa trazer essa consciência para as pessoas,
de que é possível se curar de qualquer coisa. Eu, além de me curar dos cistos, eu me curei de... Eu tinha... como é que se chama? Hipotireoidismo também. Nesse processo todo, eu me curei de hipotireoidismo. Já tem anos que eu não tomo mais remédio para tireoide. E continua tudo certinho, equilibrado. Tudo aconteceu no momento em que eu comecei a esse processo de olhar conscientemente para dentro de mim, para as minhas emoções, porque eu estava sentindo, por que que eu estava sentindo, né? Que relação que eu estava fazendo com o exterior para estar sentindo. E ainda trazendo o mais importante, que a gente vive aquilo que a gente atrai. E a gente atrai com aquilo que a gente pensa. Então, se a gente passar pensando que vai estar que a vida é uma merda, que tá tudo uma merda, né, que o trabalho é uma merda e que eu tô sem dinheiro, é o que tu vai ter. Tu cria a realidade com o sentimento e com o pensamento, né? E isso interfere, obviamente, no corpo, interfere nas relações, interfere na abundância também, né? Lógico, Sim. lógico, lógico. Então, se tu ficar falando que tu não vai conseguir se curar, que tu, que vai ter que tomar remédio pra vida toda, tu vai. Tu cria aquela realidade, né? E o Sim. cérebro, ele cria a realidade, as realidades, né? Todo o tempo. Eu estava estudando um pouco de neurociência e tem tudo isso, assim. É como se todo o tempo o teu cérebro tivesse que atualizar para criar aquela realidade. E, na verdade, a realidade em si não existe, né? É tudo uma visão que, com base no que tu viveu anteriormente, que tu acaba reforçando. E nós, infelizmente, pela nossa visão limitada de corpo, saúde, vida, a gente acaba acreditando que certas coisas não têm solução. E aí o que a gente vive? Exatamente a falta de solução. A gente só vive aquilo que a gente está acreditando, né? E o quanto é importante depoimentos como o teu para mostrar para muitas mulheres que têm cistos nos ovários, que tiveram problemas para menstruar, que tiveram dor na hora, que estão com dor na hora da relação, que é possível, sim, se libertar disso. Tá? E é exatamente para isso que esses relatos de vocês são tão importantes, né? E mais uma coisa que eu queria te perguntar é qual é o recado que tu gostaria de dar para as mulheres que estão te escutando e que vão te escutar, porque muitas vão te escutar. E o que tu diz a respeito desse mergulho no ventre, no feminino, na limpeza uterina, nos cristais íntimos? O que tu deixa de recado para elas? Façam a imersão. Mesmo com medo. Porque, assim, o que acontece? No final das contas, algumas pessoas que eu conheci, que também estão em processos parecidos, assim, com o meu, em questão do chakra sexual, é medo. Então, elas vão achar todas as desculpas possíveis e inimagináveis, né? Ou não tem grana, não tem tempo, não, tudo, todas essas coisas. E falar em não ter grana, eu lembro que na época da imersão eu não tinha essa grana e ela aconteceu de última hora. Porque Isso quando é a real. gente está disposta, as coisas acontecem, as coisas fluem de formas inimagináveis. Eu também não tinha esse dinheiro para fazer. E deu tudo certo, porque no fim eu vendi um sofá, entendeu? Fiquei sem sofá e vou fazer, entendeu? Porque isso é uma questão de prioridade também, né? Sim, com certeza. E assim, o meu recado é que façam, procurem, e eu super recomendo a Cássia, porque as minhas experiências foram únicas, né? E me transformou realmente, e mesmo estando com medo por causa do seu ovinho, seja qual for ele, encara, vai com medo mesmo, porque é só bênção no final e é muito importante, é a base. O chakra sexual é onde está tudo, Por né? A onde nós criatividade, a viemos. vida é importantíssimo, principalmente para as mulheres, né? Que é o portal. Então, é importante que essa limpeza aconteça. Exato. E na época tu tinha tempo, eu lembro que tu estava trabalhando fora, tu não estava nem por aqui, tu estava trabalhando, estava cheio de coisa para fazer, mas ainda assim tu conseguiu fazer, né? Tu arranjou um tempo para fazer. Eu lembro disso.
Sim, eu estava fazendo um campo na Bahia, no interior da Bahia. E assistia de lá, e mesmo com toda a correria do campo, o horário era bem o horário em que eu estava no quarto. E conseguia assistir. Mesmo Foi estando fora, bem. o campo é uma forma tipo, é um trabalho imersivo, né? Que vocês ficam quase todo dia ali fazendo. E ainda assim deu tempo de fazer, deu tranquilo para fazer. A gente ficava o dia todo em campo, no mato, na caatinga, no meio do nada, comia lá com as onças. E aí de noite eu ia pro hotel e aí eu, né, comia rapidinho ali para assistir a imersão e fiz o processo, né, da Ione, né, que era bem nessa época de dormir com ela, então eu dormia com ela de manhã cedo antes de ir para campo, eu não posso esquecer de tirar. Foi bem assim. Uhum. Mas Legal. comigo nunca aconteceu de ela não querer sair, de ela decidir sair na hora que ela quisesse e eu estar em campo. Ela saía sempre de manhã, Bem obediente. direitinho, bem obediente. Que legal, Duda. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver histórias como a tua, né? E também agradeço a tua disponibilidade de vir aqui, contar a tua história, mostrar porque todo o objetivo de vocês virem aqui é exatamente isso, é falar para outras mulheres que o que eu tô falando não é só coisa na minha cabeça, entendeu? Que as coisas acontecem e que tem melhoras. A gente e melhoras consistentes, melhoras que ficam ali, que permanecem, isso que é o importante. A gente tem todo um processo de adoecimento, mas a gente demora um pouco, às vezes fica um pouco lento na hora de retomar a saúde, mas quando melhora é muito firme, é muito definitivo. E isso que é o importante, né? A gente evitar cirurgias, a gente evitar anticoncepcional, a gente viver a sexualidade da forma prazerosa que a gente merece viver, né? Como mulheres. Então, tudo isso são presentes, né? São conquistas que a gente tem que contar para outras mulheres e inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Porque eu tenho certeza que a tua história vai inspirar outras mulheres a viverem isso, porque não tem por que viver com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta essa coisa, esse mal-estar, né? Esse desconforto. E no teu caso, né? E isso é importante, reforçar que a garganta, o laringe está totalmente conectado com o chakra sexual, com os canais sutis do ventre e o teu problema de tireoide ter melhorado não é por acaso, né? Porque os silenciamentos que a gente os sapos que a gente vai engolindo ao longo da vida, vão refletir no sexual aqui e vão afetar a saúde da tua garganta, né? Na região da garganta. Então, teve essa outra coisa que nem era esperada, né? Sim. Legal. E de uns tempos pra cá eu tenho sentido muita vontade de falar em público, isso é muito novo. Porque liberou, né? Liberou. Soltou. Eu sinto que eu tenho muita coisa pra falar pro mundo. Adoro. Adorei, Duda, conversar contigo. Que bom que a gente fez essa live, né? Tenho certeza que vai ser um portal para muitas mulheres, vai ser inspiração para muitas mulheres e eu agradeço a tua disponibilidade, porque live é mais fácil, a gente não fica nervosa, né? A gente só conversa e tá tudo certo, né? E quando vê, aconteceu. É, exatamente. Já passaram 45 minutos e eu nem percebi, né? Adoro. Obrigada, Duda, tá? Pelo teu tempo e obrigada a todos que ficaram aqui e todas que ouviram até aqui. Uma boa noite para Muito obrigada. vocês Boa e noite. fiquem bem, boa semana, tá bom? Um beijo. Beijo.